As bolhas são problemas característicos da impressão em máquinas rotativas com forno, máquinas heat-set, e acontecem exclusivamente com papéis revestidos, papéis couché e papéis LWC, geralmente papéis revestidos dos dois lados. Raramente acontece com papel revestido de um lado só, couché L1. Quase sempre acontece nas áreas cobertas com elevada carga de tinta, áreas chapadas com sobreposição de diversas cores e coincidentes dos dois lados do papel. Mas pode acontecer também nas áreas de contragrafismo, incluindo o papel em branco. As bolhas nunca acontecem com papéis não revestidos e são mais comuns em máquinas perfecting, máquinas que imprimem frente e verso consecutivamente. Raramente acontece na impressão em máquinas que imprimem um lado só. As bolhas são provocadas pela umidade contida no papel, que se transforma rapidamente em vapor quando passa pelo forno em alta temperatura, acima de 180 graus. Então, rapidamente, essa água se transforma em vapor de uma maneira explosiva. E se a estrutura porosa do papel não for suficientemente permeável, o vapor vai romper a estrutura interna do papel e provocar um descolamento da camada. O vapor, portanto, precisa atravessar a estrutura porosa do papel, a camada couché, a camada de tinta, o filme de tinta impresso, e se isso não acontecer de maneira suficientemente rápida, a pressão do vapor alcança o ponto de explosão quase que instantaneamente e provoca o blister. A resistência dos papéis ao blister depende do interrelacionamento de uma série de variáveis, incluindo a pressão de calandragem, o peso de revestimento aplicado, a quantidade de ligante do revestimento, o conteúdo de umidade, a permeabilidade ao ar, a resistência interna do papel, a granulometria do pigmento, pigmentos de granulometria muito fina e ligante muito filmógeno favorecem a ocorrência de blister, porque torna o papel quase que impermeável. O tipo de pigmento, se o papel contém apenas caolin ou apenas carbonato de cálcio ou uma mistura dos dois, então todos esses fatores contribuem de uma maneira ou outra para a ocorrência do blister. Desses fatores todos, o conteúdo de umidade é o mais crítico. O volume de vapor que deve escapar através da porosidade do papel aumenta com o conteúdo de fibras e com o conteúdo de umidade do papel. Se o papel contiver muito pouca água, ele se torna quebradiço na dobra. Portanto, o papel tem que ter um certo conteúdo de umidade. Papéis muito secos favorecem o acúmulo de carga eletrostática. Portanto, os papéis revestidos utilizados em máquinas rotativas com forno devem ser suficientemente porosos para permitir a saída rápida dos vapores formados quando o papel atravessa o forno. Entretanto, devem ter conteúdo de umidade muito bem controlado, menor do que o papel utilizado em máquinas planas. E, de preferência, a menor gramatura possível. Quanto maior o conteúdo de fibras do papel, maior o seu conteúdo de umidade e, portanto, maior o volume de vapor gerado ao atravessar o forno. E também devem ter uma força de ligação interna elevada. Portanto, quanto mais fechado for o papel e quanto maior o seu conteúdo de umidade, principalmente quando ultrapassa 5,5% de umidade, aumenta a probabilidade de ocorrência de blister, conforme se pode analisar nesse gráfico feito em laboratório. Portanto, papéis porosos e com conteúdo de umidade entre 4% e 5,5% são os menos sujeitos à ocorrência desse tipo de problema, embora papéis com porosidade muito elevada costumam produzir uma impressão grosseira, uma impressão de menor qualidade, uma vez que são mais absorventes e favorecem o ganho de ponto e deixam a impressão sem brilho. As bolhas, portanto, acontecem por uma combinação de fatores envolvendo a porosidade e o conteúdo de umidade do papel, a carga de tinta aplicada, principalmente chapados, a quantidade de solução de molhagem absorvida pelo papel durante o ciclo de impressão e a temperatura do forno. Portanto, quando o papel é muito fechado,
com muita água, superior a 5,5%, quando a temperatura do forno ultrapassa os 200 graus centígrados, a probabilidade de acontecer bolhas é muito grande.